Nós estaremos falando sobre algo que é muito importante, concernente ao reino de Deus. Sabíamos que ao começarmos a ministrar esse assunto, ele ia mexer muito. E como tudo que traz uma transformação, tudo aquilo que traz uma nova mentalidade, muitas pessoas não gostam. Muitas pessoas rejeitam, muitas pessoas têm dificuldade de aprender, dificuldade de entender. Mas como pai, como pastor, como líder, nós temos que ter paciência. Amém, amado? Então eu queria que você entendesse que o que nós iremos tratar é a respeito da minha vida, da sua vida. E ele tem um tema: o homem e o reino de Deus. Repita comigo: o homem e o reino de Deus. Aleluia! Às vezes a gente quer inverter. Às vezes quer um Deus para o reino dos homens. Mas na realidade é o homem que tem que entender que está no reino que é de Deus. Aleluia! E nós precisamos entender que nós temos um original. Nós temos um desenho original. Nós temos uma origem. E nós vamos entender um pouco qual foi o desenho original de Deus para o homem. Nós acabamos de ler em Gênesis capítulo 1. Nós vemos que todo o desenvolvimento, todo o começo, o propósito eterno de Deus. Deus começou e ele já havia terminado aquilo que ele começou. O meu Deus é assim: ele termina e depois ele começa aquilo que ele terminou. Deus já havia terminado, desde a sua eternidade ele já tinha terminado. Então, Deus criou o céu, criou a terra, e aí ele estabeleceu leis, funções, mas Deus necessita de um instrumento que vai desenvolver o potencial para cumprir o seu propósito. Diga: esse instrumento, toca no ombro desse irmão, é você. Esse é o instrumento que Deus quer usar. Deus não quer usar outro não, Deus quer usar você. Você é o instrumento de Deus para essa geração, amém? Você é o instrumento de Deus para a sua família, posso ouvir amém? Você é o instrumento de Deus para as pessoas que ainda não ouviram falar de Deus. Você é esse instrumento. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em tudo que você for observar, em tudo que nós estamos lendo, ouvindo, há uma conexão. Deus disse e depois Deus fez. Se você observar, tudo que nós lemos aqui, Deus disse e depois Deus fez. Só que no versículo 28, parece que a palavra que ele mostra aqui, ele mostra uma certa mudança. É aquela mudança de causa e efeito. Existe aquela questão que ele diz agora aqui: e Deus abençoou, e Deus disse-lhe: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominai os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, nós podemos acrescentar aqui: houve uma causa e houve um efeito para que essa causa acontecesse. Amados, na criação, quando Deus nos criou, existia um princípio. Repita comigo: o princípio. E esse princípio, ele sustenta tudo. É a nossa fonte, é onde nós estamos originais. Se você arranca uma árvore da terra, hoje nós estamos conversando a respeito disso, eu e Gisélia, estamos conversando a respeito disso. Nós compramos uma planta, tiramos a planta e colocamos lá no recanto para que aquela planta pudesse florescer. E nós estamos numa época, num período de chuva. Então está tudo propício para aquela planta ela floresça, sim ou não? Só que nós observamos que ela não está florescendo. Há algo de errado com essa planta. Há algo de errado com essa terra. E nós precisamos entender que quando você arranca uma árvore da terra, você rompe o contato, a conexão, a origem dela. Quando você rompe isso, você não vai mantê-la mais viva. Você precisa entender que Deus disse às águas: produzam peixes. Se você tira o peixe da água, o que acontece com o peixe? Morre. Se você tira o peixe da água, ele morre. Se você tira a planta da terra, ele morre. A mesma coisa acontece conosco. Quando Deus nos fez, Ele não tirou a mim e você da água ou da terra. Deus tirou você e me tirou de onde? Dele mesmo.
Deus tirou a mim e você dele mesmo. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então a minha fonte, a minha origem, a minha razão de ser, quem é? O próprio Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu e você, eu sou a extensão dele. Nós somos essa extensão. Por isso que quando o homem se desconectou de Deus, ele rompeu com o ponto de partida, o ponto de origem. Por isso que muitas vezes você, em vez de uma adversidade, uma luta, uma enfermidade, em vez de você pensar em vida, você só vai pensar em... Porque você está desconectado da vida. Você está desconectado daquele que te originou. Por isso que quando as coisas batem de frente com você, você se desespera. Por quê? Porque você não tem conexão com nada. E como você não tem conexão com nada, só tem um lugar que você pode ir: desespero, angústia. Imagine, você tira o peixe e bota ele fora da terra. Ele vai começar a chegar a um ponto que ele vai agonizar. Por quê? Porque ele está procurando o quê? Assim você, muitas vezes, irmão, você está procurando a Deus, a sua insatisfação, a sua reclamação, a sua murmuração, a sua inquietação, o seu desejo de ser visto, o seu desejo de ser elogiado, é só uma coisa: é falta de Deus. É falta de Deus. É falta da presença de Deus na sua vida. E nós precisamos entender que Deus, ele nos deu 3 qualidades. Deus deu 3 qualidades ao homem. Quando ele cria o homem, ele dá 3 qualidades. A primeira, a imagem. A segunda, a semelhança, ou seja, conforme a Deus, o molde dele. E a terceira, o senhorio, que é o governo de Deus. Então, no seu propósito original, eu e você, o homem, ele tem 3 razões de ser. Diga: eu tenho 3 razões de ser. Eu tenho 3 razões para existir. Sabe por que eu falo isso, irmão? Porque se você realmente entende isso, o crente não entra em depressão. O verdadeiro homem de Deus, que nasceu de Deus, ele não entra em depressão. Quando ele entende o ser, quem ele é, ele não entra em depressão. Aqui está o melhor remédio para uma depressão, irmão. Quando eu ouço o crente falando: eu estou depressivo, eu estou em depressão, estou tomando medicamento antidepressivo, eu digo: verdadeiramente é necessário nascer de novo. Porque quando você entender quem você é, para que você nasceu, qual o seu propósito original, quando você entender esses 3 seres, a sua razão de ser, você não entra em depressão. Primeiro, aleluia. Primeiro, a primeira razão: você é um representante do governo de Deus. Repita comigo: eu sou um representante do governo de Deus. Segundo, você reflete a glória de Deus. Sabe o que é isso, irmão? Você refletir a glória de Deus. A palavra de Deus diz que essa glória foi depositada sobre o homem. Mas o homem, ele desconectou-se, ele foi destituído dessa glória. Quando ele rompeu com o próprio Deus. Quando ele entrou numa desobediência. E nós também somos receptor da sua glória e do propósito dele na nossa terra. Aqui nessa terra. O cachorro nasce, o papagaio nasce, mas o propósito é para você e é para mim, irmão. O propósito Deus delegou a mim e a você. Aleluia. Só que depois ele diz assim: agora eu vou abençoar. E ele abençoou com 5 coisas. Repita comigo: 5. Deus te abençoou com 5 coisas. Primeiro ele disse: olha, frutifique, aumente, cresça, brote. Então você naturalmente foi chamado a crescer. Alguns a aumentar a barriga, outros, né? Mas você foi chamado a aumentar. Por isso que se você parar, a sua barba cresce, o seu cabelo cresce, as suas unhas crescem. Porque você foi chamado a andar. É bênção do Senhor. Frutifique, aumente, cresça, brote. Segundo, multiplique. Não é só frutificar, é multiplicar.
é exceder, é amontoar, é ir além. Por isso que quando eu penso fazer as coisas para o Senhor, eu nunca penso pequeno, eu sempre penso grande. Sabe o que vocês estão recebendo? A Mesa Brasil é fruto de fidelidade. 144 instituições, nós somos a única. O restante é tudo católica. 144, nós somos os únicos. Fruto da fidelidade. Enquanto estivermos no propósito, a provisão vai estar sempre. Quando nós fugirmos desse propósito, a provisão vai embora. Porque Deus nos chamou para um propósito. Enquanto você estiver no propósito que Ele te chamou, vai ter provisão para o teu casamento, vai ter provisão para os teus filhos, vai ter provisão para a tua casa, vai ter provisão para a tua geração. Enquanto você estiver no propósito. Quando você fugir do propósito, não foi Deus que fugiu, foi você. Quando você fugir do propósito, a provisão vai também. Então diga a pessoa ao teu lado: permaneça no propósito. Aleluia. Ele diz agora, além de multiplicar, encham, abasteçam, saciem, transbordem. Irmãos, o quarto ele diz: domine, ou seja, seja Senhor, dirija, mande, tome conta. Isso que eu não consigo. Os céus podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Irmãos, eu preciso entender essa parábola aqui, porque nós podemos achar que carregamos algo e esse algo é tão pequeno. Sabe por que nós achamos assim? Porque ele só é pequeno se não fizermos nada com aquilo que nós carregamos. Por quê? Porque quando ele é semeado na vida de uma pessoa, quando ele é semeado na vida de uma mulher, de um homem, de um bêbado, de uma prostituta, quando ele é semeado, ele vai crescer na vida dessa pessoa. Ela vai fazer com que essa semente ela possa florescer na vida dessa pessoa. E pode ter certeza, vai ajudar muitos, irmãos. Eu quero acreditar que eu e você precisamos entender que somos, ou quem somos no reino de Deus. Nós não somos produto do meio em que eu vivo. Você não é produto do meio em que você vive. Quando o reino de Deus, ou o reino dos céus, ele vem para mudar uma pessoa, ele não fica restrito a você. Ele vai a um ambiente, ele vai a uma nação, ele vai a todos os confins da terra. Nós precisamos entender que quando eu chego em algum lugar, eu estou com essa mentalidade, eu estou com essa convicção, eu estou vivendo essa fé. E quando eu chego em algum lugar, a realidade daquele lugar tem que ser mudada. Quando eu chego no lugar, eu tenho a certeza que Deus vai mudar aquele lugar. Por quê? Porque o meu Deus é o Deus de mudança. Ele muda. Ele muda as pessoas. Ele mudou a minha vida, Ele pode mudar. Porque quando esse reino ele chega, ao contrário da religião, ele traz novidades. Quando esse reino ele chega, ele traz um novo norte, ele dá uma nova direção. Eu conheço pessoas que já saíram do catolicismo há mais de 30 anos. Mas se perguntar aqui, ela pode dizer quais são as missas, ele pode dizer quais são os cânticos, ele pode dizer qual é a liturgia que acontece dentro do catolicismo. Por quê? Porque toda religião, ela não muda, ela não traz novidade. É sempre a mesma coisa. Mas no reino, você todos os dias tem algo novo para aprender. No reino você tem todos os dias um gigante para derrotar, porque o milagre de Deus vai se levantar. Porque no reino de Deus, todos os dias, você tem uma prova, mostrando através daquela vitória, que o Senhor está te aprovando diante daquela prova. Esse é o reino de Deus, irmãos. Nós precisamos entender, e quando esse reino chega, que é eu, que sou eu, que é você, quando esse reino chega na vida de outra pessoa, ele vai começar a trazer mudanças. Mudança de mentalidade. Eu tenho falado aos jovens dessa casa. Eu tenho sempre dito e volto a dizer: vocês têm que começar a pensar com a mentalidade de governo. Vocês têm que ter mente de governo.
Vocês têm que começar a pensar mente de governo. Esse mundo aí está buscando homens que tenham a mente de governo. A mente de governo. E o reino de Deus, ele se move por reação. Há uma reação que você tem que causar. Haja e o Senhor vai reagir. Às vezes a gente fica esperando que o Senhor faça, mas Ele está esperando que você primeiro faça, para Ele poder reagir. Bata, e a porta. Busque, e você vai. Então, tome uma atitude. Homem, você que quer fazer parte desse reino, esse reino precisa de homens e mulheres que entendam essa pegada, que entendam essa forma de viver. E cada dia espere o processo acontecer, a santidade, a justiça de Deus. Quando estão entendendo? Fique de pé em nome de Jesus. Essa frase que eu deixei ao final aqui: o reino de Deus não existe pelos seus esforços ou pelos meus. Ele existe porque Deus reina. A nossa parte é entrar nesse reino, é colocar a nossa vida debaixo da vontade soberana dEle e reinar com Ele. Aleluia! Senhor, muito obrigado por esse tempo tão precioso, Pai. Obrigado porque eu tenho absoluta certeza que a Tua palavra não volta vazia. Senhor, em nome de Jesus, o nosso espírito foi alimentado. Acredito, Senhor, que voltamos para os nossos lares mais conscientes e convictos que fazemos parte de uma grande obra, e como cooperadores neste reino, nós iremos implantá-lo aqui e em outros lugares. Pai, em nome de Jesus, nos faz, Senhor Deus, cada dia funcionar, ter a mente de governo. Pai, em nome de Jesus, olha nossas atitudes. Teu Deus, em nome de Jesus, nós queremos voltar a nos conectar ao Senhor. Queremos estar conectados com a nossa origem, para que nós não venhamos morrer, para que nós não venhamos estar fazendo só por fazer, mas sem estar no propósito, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, olha para nós como corpo de Cristo, como igreja do Senhor. Nós não queremos crescer para fora, queremos crescer para dentro. Senhor, a sede e a fome, ela tem sido crescente em nossos lares, em nossa casa. Mas não é de comida, é de justiça, é de santidade, Deus. É da Tua vida em nós, Senhor. Nós adoramos na beleza da Tua santidade, porque só o Senhor tem nos dado a alegria, o gozo, a paz, a longanimidade, o amor, para perseverar em servir ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, que essa noite, Senhor, ao voltarmos para os nossos lares, possamos entender que estamos chegando, não para nos tornar conforme o ambiente, mas estamos chegando para mudar o ambiente onde nós estamos chegando. Porque a Tua palavra diz: maior é aquilo que nós carregamos do que aquilo que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, meu Pai, cumpre o Teu querer, a Tua vontade, o Teu propósito em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Não consigo assimilar como é que você tem essa mente, como é que o Senhor te dá essa ordenança, como é que o Senhor derrama sobre você essa glória, e você fica sobre cauda e nunca cabeça. Irmãos, eu sempre tenho dito, jovens, se existe um concurso, os primeiros números que tem que aparecer, os primeiros nomes são vocês. Somos nós, irmãos, porque o Senhor disse: olha, sujeitem, ou seja, sejam senhores, dominem. Mas quando a gente está no propósito, quando a gente foge do propósito, em vez de a gente ser senhor, a gente é escravo. Sujeitem. Essas foram as 5 indicações a respeito de abundância e plenitude da parte de Deus. Aleluia! Só que quando
nós falamos de governar e de sujeitar, isso está preso, isso está atrelado só àqueles que são representantes do reino. Ou seja, aqueles que reconhecem que existe um Deus e que na pessoa do Senhor Jesus, Ele pode governar a sua vida. Então, esse governo e essa sujeitar só está preso aos representantes do reino. Irmãos, a igreja, a Kadosh, eu e você, só iremos nos multiplicar, só ter uma multiplicação quando nós vivermos na posição que Deus nos colocou. Qual foi o lugar que Deus te colocou? Qual foi a posição que Deus te colocou? Viva nessa posição. Não queira estar em outro lugar. Porque se você vive nessa posição, onde foi Deus que te colocou, não se preocupe. Ele vai fazer com que tudo que chegar à tua mão vai ser multiplicado. Daqui a pouco nós iremos apresentar o Gilmar. Ele trouxe o Gilmar. Você podia pegar para mim? Exemplo daquilo que eu estou falando. Quando ele me falou, eu digo, cai muito bem com aquilo que eu estou falando. Quando você entende o propósito, quando você entende aquilo que você foi chamado a viver, quando você entende aonde você está e você não se move pelo ambiente, mas por aquilo que você carrega, milagres acontecem na sua vida. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Irmãos, na queda do homem, o homem ele perdeu 2 capacidades. Das 5, ele perdeu 2. As 3 ainda continua vogando, que é multiplicar, encher e ser frutífero. Essa capacidade de multiplicar, de encher, de ser frutífero, no reino de Deus, essa capacidade o homem ainda tem, seja ele crente ou ímpio. Ele vai ter a capacidade de multiplicar, ele vai ter a capacidade de encher, ele pode ter a capacidade de ser frutífero. Mas as outras 2, de governar e de sujeitar, ele não tem. Por isso que eu volto a dizer, você que é cristão, que tem essa mentalidade, você tem que entrar na empresa, você tem que governar. Você tem que estar sob cabeça, sendo cabeça. Sobe aqui, Vitor. Eu quero trazer isso, porque para mim serve como exemplo. E eu quero que ele diga o que é que ele está representando isso aqui. Nós estamos numa condição financeira, nós estamos numa situação econômica, principalmente no Nordeste, muito difícil. Mas o Gilmar, ele recebeu um prêmio. A graça e a paz, irmãos. Irmãos, Deus ele honra, né? Porque apesar de eu não merecer, mas ele a cada dia que passa me honra. Isso aqui, irmãos, foi uma premiação que eu ganhei, né? Como a loja que eu estou é uma das melhores aqui de Aracaju em resultados, né? Porque Deus tem honrado, Deus tem me direcionado. E quando, em meio à multidão, quando me chamaram lá, disseram que eu vou chamar o melhor aqui de Aracaju. Aí quando disse isso, eu falei, vai o Senhor primeiro, Deus, porque o melhor é o Senhor. E aí em seguida eu fui, irmão, fiquei muito feliz, né? E aí a gente faz aquela retrospectiva, né? Por onde a gente passou, de onde a gente veio, né? Aonde a gente está. E aí Deus começa a falar na nossa mente e eu fiz questão de trazer isso para casa, para mostrar a meus filhos, a minha família, né? Porque em meio a tanta violência de pai matando filho, filho matando pai, a minha direção aos meus filhos é outra, irmãos. A direção que Deus tem me dado. E mostrar para meus filhos que isso aqui foi muita dedicação, honestidade, para que eles sigam o mesmo caminho, né? E Deus ele tem honrado, irmãos. Porque aqui eu acho que os irmãos conhecem, são várias lojas do G Barbosa aqui. Por que Deus escolheu a minha? É por um acaso? Não existe por um acaso, irmão. É porque o servo dele está lá, o filho está lá. Amém? Então eu dou graças a Deus por isso. E eu agradeci muito pela vida do apóstolo, dos apóstolos aqui dessa casa, porque tem dado direção, tem nos dado direção, tem nos orientado, né? Mas cabe a cada um de nós seguir ou não.
eu decidi seguir, irmãos. Eu decidi obedecer. Porque nas situações que a gente quer resolver com a força dos nossos braços, irmãos, a gente sempre quebra a cara lá na frente. Então hoje eu decido servir a Deus e eu decido ser direcionado pelos apóstolos dessa casa. Porque, irmão, eu não vou citar aqui coisas que aconteceram, mas que eu, Deus e o apóstolo sabem, e meus filhos e minha família sabem, que eu passei, mas se eu não tivesse a direção do homem de Deus, talvez eu tivesse ido para uma direção errada. Mas graças a Deus, Deus usou, e estou aqui para a honra e glória do Senhor. Amém? Aleluia. Sabe o que eu quero que você entenda? Que a vitória dele é a nossa vitória. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus. Não mexa não, que ali é homem de Deus. Querendo ou não, gostando ou não, é uma placa simples. Mas por trás dessa placa, por trás desse informativo, tem muita gente desejoso de estar onde ele está. Tem muita gente desejando estar com essa placa. E eu queria que você entendesse: quando nós nos conectamos a essa fonte, quando nós estamos conectados a ela, ela nos dá direção, e essa direção faz com que a gente possa prevalecer sobre os problemas. Aleluia! Amados, nós precisamos entender que quando o homem ele perdeu a fonte, ele perdeu a sua origem, e agora ele é governado de fora para dentro. Muitas vezes nós somos assim. Quando nós estamos desconectados do Senhor, nós estamos sendo governados de fora para dentro. A gente olha para as pessoas e pelo que elas pensam, até pelo olhar dela, você me responde alguma coisa. Quer saber se você está sendo governado por você mesmo ou pelo próprio Deus? Veja como é que você se move em relação às pessoas. Não pelo que ela é, mas pelo que você vê nela. E eu e você precisamos entender e voltar e deixar ser conectado ao Senhor. Aleluia. Porque antes o homem dominava, como a Bíblia diz, ele dominava sobre árvores, ele dominava sobre peixes. Agora quem domina o homem não é mais outra pessoa a não ser as plantas. Por isso que você está vendo aí coca, maconha. Os homens estão sendo dominados por ervas. Onde eu fui chamado a dominar essas ervas, agora essas ervas são aquelas que me dominam. Por quê? Porque eu saí, eu não estou mais conectado à minha origem. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Quando Deus lhe dá a sua semelhança, Ele diz agora, a semelhança é que você deve funcionar como eu funciono, igualmente como eu funciono. E isso não tem a ver com a questão física, irmão. Isso não tem a ver com o meu biotipo. Isso tem a ver com o reino do Espírito, com o reino de Deus, amém? A minha faculdade, ela tem que operar como Deus opera. Tem que ser como Deus quer e não como eu quero. Só que o homem, ele se desconectou da fonte. E Deus, ele me deu a capacidade no reino de Deus, de dominar o ambiente. E nunca dominar outro homem, mas dominar o ambiente que eu estou. Amados, eu queria explicar mais ou menos o que acontece muitas vezes com a gente. Quem aqui tem celular que entra na internet? Muito bem, muito bem. Às vezes você vai entrar na internet, ou você vai receber alguma informação na internet, e você pensa que está conectado, mas você não está conectado. E como é que você fica? Aquela bolinha, ela fica assim, ó. É ou não é? E você diz, poxa, está demorando. Está demorando. Na realidade, irmão, você não está conectado à origem. Você não está conectado à internet mais. E aí a sua vida fica assim, rodando. Você não sai do lugar. Por quê? Porque se você não está conectado ao seu servidor, se você não está conectado à sua origem, você não tem resposta nenhuma. Você fica perdendo tempo ali, ó. E às vezes a gente pensa que está conectado, mas a gente não está mais. Às vezes a gente pensa que está fazendo as coisas para o Senhor, mas a gente não está mais. A gente está fazendo para nós mesmos.
E Deus, Ele nos chamou a essa origem. Faça conforme o que eu faço. Faça aquilo que eu mando. Mas às vezes a gente pensa que está fazendo aquilo que Deus mandou, mas já tem um bom tempo, ó. Você está desconectado, você está offline. É só você olhar para seu celular. Olha para seu celular, de vez em quando você vai ver isso. Você vai pensar que está conectado e você vai ver, eita, não tem sinal. Perdeu o sinal, perdeu a conexão. Irmão, em nome de Jesus, muitos de nós achamos que estamos conectados pelo fato de vir à igreja no domingo, pelo fato de ir à célula, pelo fato... Isso faz com que você tenha um ponto de acesso, mas não te conecta a ele. Então eu vejo muita gente com a sua vida embaraçada, como o povo do deserto, dando voltas e mais voltas, e mais voltas, e mais voltas, e mais voltas. E eu pergunto, você está conectado à sua origem? Porque se você estiver conectado à sua origem, com certeza vai receber a diretiva do Senhor. Você vai ter direção naquilo que você vai fazer. Você vai receber as ordenanças do Senhor. Então eu queria pedir a você, o homem, ele se desconectou. E quando ele se desconecta da fonte, ele se desconecta do ambiente, ele se desconecta do propósito, ele perde o Éden, ele perdeu o espaço de domínio. Só que Deus nos chama para que eu e você voltemos a ter domínio, voltemos a ter autoridade. Por isso que eu entendo, o importante, irmão, não é mudar a minha mensagem. O importante aqui é mudar o ambiente que você está, irmão. Muitas vezes a gente quer mudar a nossa linguagem para agradar a Igor. Muitas vezes você quer que eu e a minha esposa mudemos a nossa linguagem para agradar a você. Mas nós entendemos que não é mudando a linguagem, é mudando o ambiente. Porque nós não somos frutos do ambiente, mas o ambiente, ele é fruto daquilo que eu estou. Você precisa entender isso. Que se porventura você foi colocado para fora de alguma empresa, não foi você que perdeu, foi a empresa que perdeu um homem abençoador naquele lugar. Essa é a hora que a igreja diz amém. Se alguém deixou de fechar negócios com você, não foi você que perdeu, foi ele que perdeu a oportunidade de ser grandemente abençoado. Essa é a hora que a igreja diz amém. Se você está para fechar alguma coisa com alguém, não vá como pedinte, vá como alguém que domina, vá como alguém que vai para abençoar, porque em você estão contidas todas as bênçãos do Senhor. Por isso, irmão, não acredite nas pessoas por aquilo que elas são ou por aquilo que elas podem ou não produzir, mas por aquilo que elas se tornarão ao caminhar na presença do Senhor. Irmãos, pode ter certeza, eu olho para algumas pessoas, se eu fosse olhar com o meu olhar, eu já estaria muito longe dela há um bom tempo. Mas eu não olho na minha perspectiva, eu olho na perspectiva do Senhor. Com ela, andando com o Senhor, o que é que Deus vai fazer na vida dela? Se você começar a olhar para as pessoas assim, nessa ótica, você não vai ter problema de andar com ninguém. Porque você não olha ela, o presente dela, você está olhando o futuro que Deus tem para ela. Você está entendendo isso? E aí nós começamos a entender que esse reino, ele não vem com aparência visível. Ele não vem com nada bonitinho ou arrumadinho. Mas, se acreditarmos e olharmos para esse homem, não fora, mas dentro do reino, a gente vai olhar e vai dizer, Deus vai te pegar, varão. Deus vai te pegar, mulher. Tu vai ver, se você não vai mudar. Vai mudar. Essa loucura vai passar, porque Deus vai pegar você e você vai ficar mais doido. Mas é por Jesus. Aleluia. O homem, ele não pode ter acesso, né, na condição, quando ele é guiado pelos seus instintos. Quando eu e você somos guiados pelos nossos instintos, pelo nosso conhecimento, há um cenário, esse cenário onde o Espírito Santo não está, você nunca vai compreender o que é reino de Deus, se você não for guiado pelo Espírito. Quando o homem, ele é governado pelo Espírito de Deus,
Há uma grande diferença. Porque esse homem, uma vez ele recriado pelo Espírito, Deus vai desenvolvendo a vida de Deus nele. E aí, irmão, não importa mais o ambiente, não importa a circunstância da vida, não importa o que lhe digam, não importa o que lhe façam. Sabe por quê? Porque você sabe que dentro de você, você sabe que o que você carrega, existe uma pessoa do Senhor Jesus que lhe completa em tudo e em todas as coisas. Por isso que a gente pode observar para o apóstolo e dizer: olha, eu sei o que é padecer, mas eu sei também o que é ter muita coisa. Porque não era o muito ou pouco que completava ele, era Jesus. Não é o muito ou pouco, não é a grande quantidade de gasolina, não é a reserva da gasolina, mas é aquilo, o propósito para que você fez. Às vezes a gente fica em crise, porque, poxa, eu podia ter economizado. Sim, mas para qual propósito essa economia? Poxa, eu investi tanto, eu dei tanto. Sim, mas qual o propósito de você ter dado tanto? Quem estava sendo exaltado? Quem estava sendo ovacionado? Sabe, irmão, o que eu acabei de falar? Às vezes você está achando que está conectado, fazendo as coisas para o Senhor, mas você não está. Você está fazendo para você. E aí, quando as coisas não dão certo, eu entro em crise. Por quê? Porque eu quero aplauso das pessoas. Eu quero que vocês olhem para mim e digam: olha, eu estou fazendo, você está vendo? Olha como eu canto bem. Olha como eu prego bem. Só que ninguém está aí para você. E aí você entra em crise, em depressão. Porque quando você faz para o homem, você cai mesmo. Mas quando você faz para o Senhor, mesmo que o homem não reconheça, você está fazendo para o Senhor. E se o homem reconhecer, amém. Se o homem não reconhecer, amém também. Porque eu estou fazendo para o Senhor. Se o homem quer participar, quer ser cooperador comigo, eu estou para servi-lo. Mas se esse homem não decide servir, não decide cooperar, eu não posso fazer nada. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Então, irmão, quando o homem começa a entender isso, ele fica conectado ao Espírito de Deus. E quando ele está conectado ao Espírito de Deus, ele não começa a culpar circunstâncias. Ele não começa a dizer: a mulher que o Senhor me deu, é essa que o Senhor me deu, foi que me trouxe o problema. Não, não foi a mulher, foi a serpente. Irmão, quando nós entendemos que estamos conectados à origem, nós não culpamos as outras pessoas pela condição que eu estou vivendo. Olha, presta atenção. Quando você encontrar pessoas assim, que estão culpando tudo e a todos pela condição que ela está vivendo, essa é uma condição adâmica. É a condição de Adão. É a condição daquele que caiu e não se levantou ainda. Ele está dentro da igreja, ele anda com a Bíblia embaixo do braço, mas ele continua sendo um Adão. Ele não tem a nova criatura que é Jesus. Ele não está recriado em Cristo. E para fazer parte desse reino, só através de Jesus. Só sendo recriado em Cristo. Aleluia! Então, irmão, o propósito de Jesus, quando ele veio à terra, ou seja, muitos dizem o segundo Adão, foi a recuperar a imagem e a semelhança e trazer de volta ao ambiente o governo do homem. Por quê? Porque Adão, ele reinou, mas ele morreu. Mas Jesus, ele reinou, morreu e ressuscitou. Aleluia! Repita comigo: reino é domínio. Mais uma vez, diga: reino é domínio. Mais uma vez. Por isso que a igreja do Senhor, ela precisa que o reino de Deus seja aplicado e vivido. Para quê? Para que ela possa manifestar, para que ela possa representar, para poder retornar ao ambiente de governo. Irmão, você tem que fazer da sua casa um ambiente onde o reino de Deus é visível, é manifesto. Você tem que entender isso. O ambiente onde você está tem que ser visível, tem que ser manifesto esse reino. Aleluia! E o que é reino? Para que eu possa entender o que é reino, necessário é nascer de novo, para que eu possa ver esse reino. Enquanto você não nascer de novo, você vai continuar crítico de plantão, cético de plantão, desconfiado de plantão, murmurador de plantão, questionador de plantão.
E quando você não nascer de novo, você vai continuar duvidando de tudo e de todos. É necessário nascer de novo. Para que você possa entrar, é necessário nascer da água e do Espírito. Aleluia! Para que eu possa entrar no reino. Então, eu preciso entender, de uma vez por todas, Deus, quando chamou Adão, quando Ele chamava Adão para conversar, Deus, Ele não tinha e não tem problema de culto. Eu quero que alguém venha me cultuar. Deus não tem problema com isso. O que Deus está preocupado em me chamar para ter intimidade com Ele, Ele tem um problema. O problema chama-se governo. Ele precisava e vai sempre precisar. Ele sempre entende e faz com que eu entenda que, apesar de não precisar nada de mim, Ele faz com que eu me ache importante. Precisa de alguém que construa uma arca. Será que Deus não tem capacidade de construir? Mas Ele chamou a quem? A Noé. Eu precisava de alguém para tirar o meu povo do Egito. Essa semana passou, o mar abriu, viu? Você viu? Será que Ele não podia e o mar abrir? Aquele que o vento e o mar lhe obedece. Ele não, alguém. Mas Ele sempre diz: olha, você é o cara, meu filho. Vá lá, mostre que você é o cara. Diga ao povo que marche. Só que às vezes quando Deus disse marche, você está querendo orar. Faça aquilo que Deus mandou você fazer. Se Deus mandou marchar, não pare para orar. Marche, irmão. O povo, e aí o que eu faço? Diga ao povo que marche, meu filho. Diga ao povo que profetize. Diga ao povo que ore. Diga ao povo que clame. Diga ao povo. Deus sempre tem usado alguém para dizer ao povo. Sabe quem é esse povo que tem que falar para o povo? Imagine. Imagina aí quem é. Hã? Toca nesse irmão aí, ó. Está falando com você, ó. É tu. Deus não tem problema com culto, irmão. Eu aprendo cada dia que quando eu venho adorar o Senhor, eu não trago músicas bonitas para tocar no teu coração. Eu trago músicas bonitas para tocar o coração do Pai, irmão. Às vezes a gente canta para que o irmão aceite Jesus. Irmão, a música é para o Senhor. A honra, a glória e o louvor é para Ele. Nós precisamos entender isso. Não é com palavras bonitas, eloquentes. Não é isso. Isso não é reino. Isso é teatrinho. E trazendo mais para uma realidade. Isso é hipocrisia. Então nós precisamos entrar nesse reino e ser vestidos para reinar. Aleluia. Nós precisamos ser vestidos para reinar. Veste de santidade. Veste de santidade. Nós precisamos entrar. Mas para reinar é necessário nos vestir com o segundo Adão. Ou seja, recuperar a imagem daquele que nos criou. É necessário revestir para reinar. Irmão, e para eu me vestir, eu tenho que me despir. Tem gente que está querendo botar essa capa, ou as vestes sacerdotais, ou as vestes reais, sobre essa capa chamada pecado. Sabe? Continua aquela impureza, aquela... Sabe o Naamã, cheio de lepra, mas com a couraça bonita? Escute. Ou você vai se despedir diante do Senhor, ou você nunca vai vestir as vestes reais. E não adianta querer enganar, porque a Ele não engana. Ele é a tua fonte. Antes que você viesse a existir, Ele já te chamava pelo nome. Então o homem no reino, ele é mudado por isso. Ele começa a entender, não por aquilo que as pessoas falam, mas por aquilo que ele sente. Irmão, pode ter certeza, vai chegar num nível tão forte, que você vai entender que é pecado até jogar o lixo no lugar que não tem lixo. O nível que vai chegar, o Espírito Santo vai ser tão forte na sua vida, que você vai entender que aquilo que você está fazendo, que antigamente era tão natural jogar papel no lixo, você vai entender, não, eu estou errado. Se eu sou luz, se eu sou sal, eu tenho que ter exemplo. Essa é a hora que a igreja diz amém. Mas todo mundo faz. É tendência. É natural, é normal. Irmãos, nós precisamos entender que vestimenta é usada para cobrir as vestes, que caracterizam a nossa imagem, que expressam a nossa função e a nossa posição. Exemplo, o terno.
Uma pessoa de terno, normalmente nós falamos que ele é o quê? Um charlatão, um político, alguém que é ou que está exercendo alguma função. Sim ou não? Quando a gente olha uma pessoa toda de branco, que não seja na sexta-feira 13, a gente diz que é o quê? Está todo de jaleco, numa sexta-feira, que não é 13, entrando no hospital, você acha que é um quê? É um médico, é um doutor, sim ou não? As nossas vestes, elas caracterizam aquilo que nós estamos representando, a nossa função, a nossa posição. A pessoa vestida de soldado, ele é uma autoridade. Um bombeiro é uma autoridade. Irmãos, vestes encobrem o homem interior, e através das vestes nós podemos passar a imagem que eu e você possamos desejar. Quantos estão entendendo? Nós possamos dizer o que nós somos através das vestes. E Deus criou o homem nu. Se você observar, a Bíblia diz que eles estavam... Isso significa, Deus criou você e a mim com total intimidade. Você não pode esconder nada dele. Só que aos pouquinhos a gente foi criando um negocinho ali, um negocinho aqui, para cobrir ali, para cobrir aqui, e agora cheio de falsete. E aí a gente quer tratar Deus como a gente trata nosso marido, a gente quer tratar Deus como trata nosso pastor, a gente quer tratar Deus como trata nossos amigos. Diante de Deus, cara, você vai ter que ficar nu. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Essa intimidade, quando você entende isso, você diz: agora eu estou num ambiente onde eu posso ficar nu e não ter vergonha. A Bíblia diz que eles estavam nus e não tinham vergonha. Por quê? Porque não tinha entrado pecado ali, irmão. Eles estavam conectados ao Senhor. Aleluia. Quando nós falamos de transparência, é nos conectar ao Senhor, porque o Senhor, Ele nos dá transparência. Aqui, ó. Vocês estão vivendo? Essa transparência me dá autoridade. Eu não estou escondendo nada. Essa transparência me dá autoridade. O mundo já entendeu, e hoje eles estão buscando viver em transparência. Cada dia está aprendendo e vai aprender mais gente, porque é Deus que está fazendo. É Deus que está fazendo. Deus está fazendo e está começando isso na igreja. Isso é reflexo do que Deus está fazendo na igreja. Muitas igrejas. Deus está fazendo dentro da sua casa, na igreja. Como consequente, o mundo também está passando. Se você observar, alguns desses que estão sendo presos, sabe onde é que eles estavam? Nas igrejas. Empalitosado, com a Bíblia Scottfield, talvez a mais cara, pousando de santo. Mas Deus está começando a fazer a limpeza dentro da sua igreja. O primeiro Adão reinava enquanto estava vestido com a glória de Deus. Quando o homem peca, ele é destituído da glória. Romanos 3, 23. Então ele se envergonha da sua nudez e se veste com folhas de figueira. Então o Senhor lhe dá a primeira veste que o Senhor dá é a veste de glória. A glória de Deus. E Deus é expressado quando o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso que ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele. Foi com essa imagem de glória, a imagem de poder, que o homem dominava. Irmão, colocar nome de tanto bicho só com a mente de glória, e lembrar dos bichos só com a mente de glória. Você tem 10, 12 filhos, você começa a esquecer. A segunda veste foi a veste da figueira. O homem começou agora, diante do erro, ele teve que arrancar a folha. Ou seja, foi preciso a figueira morrer. Por quê? Porque o seu conhecimento, irmão, não pode dar vida. O seu conhecimento, o conhecimento que você tem de quem é Deus, não traz a glória de Deus. Aí Deus, Gênesis 3, versículo 7 diz assim: então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais.
Ou seja, eles entenderam que estavam nus e se vestiram de figueira. Só que depois disso teve uma terceira veste, a veste do homem através da pele do animal. Aqui agora o próprio Deus, ele faz túnicas, e aqui o homem veste pele, mas para que essa pele pudesse cobri-los, houve aqui o primeiro sacrifício de animal, que seria aqui provisório, mas futuramente seria algo definitivo, o sacrifício do próprio Cristo. Amados, primeiro glória, no reino o homem tem a vestimenta de glória, depois a vestimenta da figueira, depois a vestimenta do animal, e a quarta e a última, podemos dizer, a de Cristo, a do novo homem de Cristo. O homem, ele perde a sua veste, por quê? Porque ele pecou, e aí Jesus veio e se vestiu de homem. Jesus se vestiu de homem, e depois ele morre como esse homem, é batizado com o batismo da morte. Para quê? Para que ele possa, através disso, nos revestir de um novo homem, Cristo. Amados, nós precisamos entender que o sumo sacerdote, ele se vestia com vestes sacerdotais, para quê? Para que ele pudesse entrar no lugar santíssimo. Repita comigo: eu sou sacerdote dessa nova geração. Para que você possa entrar em lugares, em ambientes, você tem que estar vestido com as vestes sacerdotais. E hoje, eu e você temos livre acesso, mas nós não podemos entrar na presença do rei se não estivermos vestidos como reis. Você precisa estar vestido como rei. Para isso, você tem que tirar o velho para vestir o novo. Tem que tirar o velho para vestir o novo. Quando eu digo tirar o velho, são hábitos, são costumes, são pensamentos. Sabe aquele negócio? Eu não vou com a fulana, e por isso eu estou na mesma igreja, fazendo parte do mesmo ministério, mas eu não vou com a cara de fulana. Sabe por que você não vai com a cara de fulana? Porque o velho fulano ainda reina, e o novo não reina. Então você tem tudo de crente, mas não vai para o céu por causa disso. Olha, pergunte a pessoa que está do lado: vale a pena? Diga a ela: vai perder o reino de Deus por isso? Diga a ele: você tem cara de uma pessoa inteligente, então mude. Antes de se vestir, irmão, em nome de Jesus, volta para casa. Antes de se vestir, é necessário se despir, ou seja, exterminar a carne, fuzilar, matar esse velho homem. Nós precisamos entender isso. Colossenses diz: mortificai. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Ele diz assim: mortificai, pois os vossos membros que estão sobre a terra. Aí ele diz: quais são os membros que estão sobre a terra? A prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a fio concupiscência e a avareza, que é idolatria. Você sabia que a avareza é idolatria? A avareza é idolatria. Quando eu estou avarento, ou quando eu sou avarento, sabe que eu estou idolatrando? Quem poderia me ajudar? O dinheiro, mamon. Se despojar, ele está dizendo saquear, privar da posse, desapossar. E Colossenses capítulo 3, versículo 8 diz: mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Sabe aquela piadinha? Sabe aquela conversinha maledicente, desconfiando de todo mundo? Sabe aquela conversa na hora do almoço, que não tem o que conversar, então vai almoçar o apóstolo? Sabe o que você não tem para falar e vai falar da Universal, vai falar de US, de A, B, C? Ele está falando disso, irmão. Eu não estou fora disso não, viu? Essa palavra é para mim. Eu só sou um interlocutor aqui, mas eu estou incluso. Eu também erro, eu também falho. Talvez você não ouça em outros lugares, mas aqui você ouve. Seu pastor também erra. Só que eu vejo tanta gente
Então um nível tão alto que eu digo, meu Deus, será que um dia eu chego aí? Às vezes eu até olho, será que tem asa? De tanta santidade que é, irmão. Uma oratória tão bonita, mas não condiz com a vida. E no reino, não é o que você fala, é o que você vive. A religião é o que você fala. Você vai ter muitos bons pregadores, bons oradores. Você tem muito político aí que tem uma oratória muito boa. Deda era um. Ali era para ser um pregador nato. Converteu quase o Sergipe todo. Irmãos, para reinar é necessário se investir através de um processo. Sabe o que você está fazendo aqui? Passando por um processo. Só passando pelo processo para ser aprovado. Aleluia. Primeiro, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Para reinar é necessário se investir através de um processo. E esse processo é de estar ressuscitado com Cristo. Quando Cristo ressuscitou, Ele deixou as suas vestes humanas. Se você observar, a palavra de Deus mostra que Ele colocou as vestes ali de maneira que as pessoas identificavam. É mais ou menos assim. Tem ambientes que você vai no restaurante, se você está comendo, e se você pega os seus talheres e cruza o talher, você está dizendo para aquele que é o maître, ou aquele que está te servindo: eu acabei, eu não vou almoçar mais. Esse é um lugar muito granfino assim, né? Só que lá em Israel, se você ir almoçar, seja na casa onde for, você recebe uma toalhinha para lavar as suas mãos, enxugar as suas mãos. E se depois que você almoçasse, você pegasse aquela toalha e deixasse a toalha naquele lugar, você estava dizendo ao dono da casa: eu não fui bem servido e aqui eu não volto mais. Jesus, Ele quando morreu, Ele foi e deixou ali as suas vestes, onde envolviam, para todo judeu entender que Ele esteve ali e que Ele não voltaria mais a essa terra. Era um sinal, é uma linguagem visual do que Ele estava fazendo. Então Jesus, Ele deixou claro que Ele não ia voltar mais, mas onde Ele estaria? Ele estaria se assentando à destra do Pai. Por quê? Porque Ele trocou, aquelas vestes não vestiam mais Ele, eram outras vestes que estavam com o Senhor. Para eu e você reinar, temos que trocar de veste. Você quer reinar sobre os problemas? Quer reinar sobre as adversidades? Quer reinar sobre as dificuldades? Tem que trocar de vestes. Aleluia. Onde nós precisamos estar sentados e vestidos para isso? Porque se somos sepultados para não sermos mais escravos da nossa velhice, da nossa velha natureza, Romanos 6:5 diz assim: porque se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Preciso entender que o Senhor está disposto a nos dar umas vestes novas. Ele quer vestir-me de coisas novas. Eu posso ouvir amém? E vos vestisse de novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3:10. Ou seja, se vestir da imagem daquele que criou você, é a forma, é o conhecimento, é a imagem daquele que criou, que colocou em você coisas novas. É essa imagem que vai te assemelhar a Cristo. É esse entendimento, é esta veste original que esse homem recebe, que as pessoas vão olhar e vão dizer: rapaz, esse cara parece com alguém, eu não sei quem, mas ele é diferente. Ele é diferente. Irmão, o Senhor, Ele quer revestir você, Ele quer vestir você. E quando fala revestir, Ele está dizendo: eu quero te cobrir, eu quero colocar sobre você, eu quero tapar algumas coisas que você abriu como legalidade. Revestir-se do novo homem
O homem que foi criado, o homem que foi criado numa verdadeira justiça, em santidade. Esse é o nosso modelo original. Nós somos justiça e santidade. Nós não somos juízes, irmãos. Efésios 4, versículo 24 diz: e a vós revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Eu queria falar um pouquinho, eu quero encerrar falando sobre características de um revestimento. Colossenses capítulo 3, versículo 12 diz: revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Olha que revestimento o Senhor quer te dar. Coração compassivo, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Quando eu olho para aqui, irmão, eu vejo como eu estou longe. Em Gálatas 5, versículo 22, ele diz que eu preciso me examinar e ver se eu tenho deixado que esse revestimento, que essa cobertura chegue sobre a minha vida. Quando essa cobertura chega sobre a minha vida, os frutos desse revestimento são notórios. E aí Gálatas diz assim: mas o fruto do Espírito vê se você tem vivido assim: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. Você tem fé que o Brasil pode mudar? Irmão, esse não é o momento mais de falar, é o momento de viver. Até o incrédulo fala, meu problema é como a gente está vivendo. A fé é o quê? Firme fundamento das coisas que esperamos, mas ainda não estamos vendo. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Esse é o meu fundamento. Eu não estou vivendo pelo que eu estou ouvindo na mídia que me influencia, mas é aquilo que eu creio que o meu Deus pode fazer. Isso é minha fé. Isso é uma base da minha fé. A palavra de Deus diz mansidão. Irmão, como é que você tem reagido diante das adversidades? E temperança. Mas ele fala sobre uma coisa chamada amor. Esse é o vínculo da perfeição, o amor. Ou seja, cumprir todos os mandamentos é ser perfeito. Mas se você ama ao seu irmão como a você mesmo, consegue chegar um pouco perto do que é perfeito. Se você não consegue amar esse irmão, que você diz que não consegue viver perto dele, que você não consegue, sabe por que você não consegue? Porque aquele que poderia conseguir por você, você não deixa ele entrar, não faz parte do reino dele. Irmão, não sei se você está entendendo, mas eu vejo muito crente de mal, crente que não dá nem a paz do Senhor. Eu queria saber se vocês vão para o mesmo lugar, se é o reino que vocês estão, é o mesmo. Eu não sei porquê, mas o Espírito Santo está me levando a falar sobre isso. A Bíblia diz: ninguém devais coisa alguma senão o amor recíproco, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. E você precisa entender que essa palavra, ela tem que habitar em nós. Essa palavra tem que habitar em nós. Eu não sei se você já foi em algum ambiente. Hoje eu fui lá no Atacadão. É Atacadão, filho, ali? É, né? Atacadão. Olha, está em promoção, 50%. Atacadão lá. Lá no Atacadão tem um negócio assim: posso te ajudar? Alguém já viu algumas pessoas que botam atrás da sua camisa assim: posso te ajudar? Eu vejo muito crente assim: por favor, não me incomode.
Eu vejo muito crente isso, irmão. Em vez de posso te ajudar, por favor, não me incomode. Nós precisamos, como cristãos, se quisermos fazer parte desse reino, como homens e mulheres de Deus, entender que esse amor que vem do Pai para nós, ele tem que ser derramado entre nós. Vou repetir. Esse amor que vem do Pai para nós, ele tem que ser derramado entre nós, compartilhado conosco. Porque quando esse amor ele chega, a nossa funcionalidade muda, a nossa mente muda, o nosso linguajar muda, o processo de santidade acontece, a desobediência ela sai. Entenda, foi pela desobediência que o homem se despiu da glória de Deus. Foi pela desobediência que o homem perdeu a glória de Deus. Mas foi através da obediência de um filho para com o Pai que ele colocou essa glória disponível para mim e para você. Que não seja feita a minha vontade, Pai, mas que seja feita a tua. Ele está dizendo: Senhor, meu Pai, eu vou obedecer ao Senhor, porque eu obedecendo ao Senhor, eu vou restaurar a glória que os meus irmãos perderam. Não estão entendendo? O reino de Deus, irmão, ele só é pequeno para quem tem pequena paixão, para quem tem a pequena vontade. Tem gente que tem uma pequena dedicação. Se você acha que o que você carrega, se você acha que o que você tem dentro de você é pequeno, sabe por que você acha que é pequeno? Posso ser muito franco. É porque você não está fazendo nada para que esse reino venha existir. Só que eu quero dizer a você uma coisa. Marcos, eu quero encerrar. Marcos capítulo 40, versículo 30 a 32. E dizia: o que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, e quando se semeia na terra, presta atenção, é como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, ela é a menor de todas as sementes que há na terra. É a menor, gente. É a mais desprezível. É aquela que ninguém dá nada, porque é pequenininha. Da empresa, você é o nada, é o zero à esquerda. É o que menos vende. É aquele que menos chama atenção. Diga: eu sou uma semente. E a Bíblia diz aqui: mas tendo sido semeado, quando você deixa ser semeado, sabe o que acontece? Cresce, e agora faz a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves dos céus podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Irmãos, eu preciso entender essa parábola aqui, porque nós podemos achar que carregamos algo, e esse algo é tão pequeno. Sabe por que nós achamos assim? Porque ele só é pequeno se não fizermos nada com aquilo que nós carregamos. Por quê? Porque quando ele é semeado na vida de uma pessoa, quando ele é semeado na vida de uma mulher, de um homem, de um bêbado, de uma prostituta, quando ele é semeado, ele vai crescer na vida dessa pessoa. Ela vai fazer com que essa semente ela possa florescer na vida dessa pessoa. E pode ter certeza, vai ajudar muitos, irmãos. Eu quero acreditar que eu e você precisamos entender que somos, ou quem somos no reino de Deus. Nós não somos produto do meio em que eu vivo. Você não é produto do meio em que você vive. Quando o reino de Deus
ou o reino dos céus, ele vem para mudar uma pessoa. Ele não fica restrito a você. Ele vai a um ambiente, ele vai a uma nação, ele vai a todos os confins da terra. Nós precisamos entender que quando eu chego em algum lugar, eu estou com essa mentalidade, eu estou com essa convicção, eu estou vivendo essa fé. E quando eu chego em algum lugar, a realidade daquele lugar tem que ser mudada. Quando eu chego no lugar, eu tenho a certeza que Deus vai mudar aquele lugar. Por quê? Porque o meu Deus é o Deus de mudança. Ele muda as pessoas. Ele mudou a minha vida, Ele pode mudar. Porque quando esse reino ele chega, ao contrário da religião, ele traz novidades. Quando esse reino ele chega, ele traz um novo norte, ele dá uma nova direção. Eu conheço pessoas que já saíram do catolicismo há mais de 30 anos. Mas se perguntar aqui, ela pode dizer quais são as missas, ele pode dizer quais são os cânticos, ele pode dizer qual é a liturgia que acontece dentro do catolicismo. Por quê? Porque toda religião, ela não muda, ela não traz novidade. É sempre a mesma coisa. Mas no reino, você todos os dias tem algo novo para aprender. No reino, você tem todos os dias um gigante para derrotar, porque o milagre de Deus vai se levantar. Porque no reino de Deus, todos os dias, você tem uma prova, mostrando, através daquela vitória, que o Senhor está te aprovando diante daquela prova. Esse é o reino de Deus, irmãos. Nós precisamos entender, e quando esse reino chega, que é eu, que sou eu, que é você, quando esse reino chega na vida de outra pessoa, ele vai começar a trazer mudanças. Mudança de mentalidade. Eu falo aos jovens dessa casa, eu tenho sempre dito e volto a dizer, vocês têm que começar a pensar com a mentalidade de governo. Vocês têm que ter mente de governo. Vocês têm que começar a pensar mente de governo. Esse mundo aí está buscando homens que tenham a mente de governo. A mente de governo. E o reino de Deus, ele se move por reação. Há uma reação que você tem que causar. Haja e o Senhor vai reagir. Às vezes a gente fica esperando que o Senhor faça, mas Ele está esperando que você primeiro faça, para Ele poder reagir. Bata e a porta. Busque e você vai. Então tome uma atitude. Homem, você que quer fazer parte desse reino, esse reino precisa de homens e mulheres que entendam essa pegada, que entendam essa forma de viver, e cada dia espere o processo acontecer, a santidade e a justiça de Deus. Quantos estão entendendo? Fique de pé em nome de Jesus. Essa frase que eu deixei ao final aqui: o reino de Deus não existe pelos seus esforços ou pelos meus. Ele existe porque Deus reina. A nossa parte é entrar nesse reino, é colocar a nossa vida debaixo da vontade soberana dEle e reinar com Ele. Aleluia! Senhor, muito obrigado por esse tempo tão precioso, Pai. Obrigado porque eu tenho absoluta certeza que a Tua palavra ela não volta vazia. Senhor, em nome de Jesus, o nosso espírito foi alimentado. Acredito, Senhor, que voltamos para os nossos lares mais conscientes e convictos que fazemos parte de uma grande obra, e como cooperadores neste reino, nós iremos implantá-lo aqui e em outros lugares. Pai, em nome de Jesus, nos faz, Senhor Deus, cada dia funcionar, ter a mente de governo. Pai, em nome de Jesus, olha nossas atitudes. Teu Deus, em nome de Jesus, nós queremos voltar a nos conectar ao Senhor. Queremos estar conectados com a nossa origem, para que nós não venhamos morrer, para que nós não venhamos estar fazendo só por fazer, mas sem estar no propósito, Senhor.
Em nome de Jesus, Senhor, olha para nós como corpo de Cristo, como igreja do Senhor. Nós não queremos crescer para fora, queremos crescer para dentro. Senhor, a sede e a fome, ela tem sido crescente em nossos lares, em nossa casa. Mas não é de comida, é de justiça, é de santidade, Deus. É da tua vida em nós, Senhor. Nós adoramos na beleza da tua santidade, porque só o Senhor tem nos dado a alegria, o gozo, a paz, a longanimidade, o amor, para perseverar em servir ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, que essa noite, Senhor, ao voltarmos para os nossos lares, possamos entender que estamos chegando, não para nos tornar conforme o ambiente, mas estamos chegando para mudar o ambiente onde nós estamos chegando. Porque a tua palavra diz: maior é aquilo que nós carregamos do que aquilo que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, meu Pai, cumpre o teu querer, a tua vontade, o teu propósito em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém? Aleluia.